Olá, caríssimos alunos, muito boa noite. É com enorme alegria e satisfação que eu recebo vocês nesta noite para nós iniciarmos mais uma aula do nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. É importante que nós retomemos um pouco do que foi a última aula para situar todos os senhores na dinâmica do nosso encontro. Quando nós falamos da tutela penal do direito ambiental, nós estamos falando da pretensão estatal de buscar a reparação do dano em todas as suas dimensões, e especialmente com relação ao aspecto penal, a dimensão penal. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que exige uma ampla análise a partir do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde, na tripartite responsabilização do meio ambiente, nós vamos encontrar a responsabilidade civil administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Especialmente no que se refere à responsabilidade penal, nós temos muito claro a intenção do legislador, antes de apenar aquele que comete o crime ambiental, ele tem a intenção de que o infrator, de fato, se remodele na sua atitude geradora de dano. Portanto, existe uma intenção do legislador, uma intenção preventiva. Logo, antes de se buscar a tutela penal para encarcerar o infrator ambiental, o legislador ele objetiva, de certa forma, uma remodelação do infrator penal. Está, portanto, na esfera de proteção do Estado o desejo de recompor o meio ambiente lesado, agredido, ameaçado de lesão. O aspecto penal estabelece, como nós vimos na última aula, uma série de penas, desde a pena privativa de liberdade, as penas substitutivas de direitos e também a pena de reclusão. É importante que eu e os senhores tenham muito claro que quando o legislador criou a Lei 9.605, de 12 de 2 de 98, Lei de Combate aos Crimes Ambientais, o legislador objetivou a tutela do bem da vida, aquele bem capitulado no artigo 225 da Constituição Federal, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo, portanto, de titularidade indeterminada. A Lei de Crimes Ambientais, caríssimos, é uma lei com forte diretiva estatal. Cuida-se de uma política pública ordenada e coordenada para satisfazer a proteção do meio ambiente. Portanto, é o Estado quem impõe a regra, é o Estado que estabelece, portanto, a forma como deve ser buscada a tutela do meio ambiente no aspecto penal. E nós tivemos também a oportunidade, na aula passada, de falarmos que a Lei de Crimes Ambientais estabelece sanções de ordem administrativa e tem um conteúdo de direito civil, que é a reparação do dano ambiental. Então, sempre que possível, a lei vai buscar que o infrator se responsabilize pela recomposição do meio ambiente lesado. Eu pergunto para os senhores, é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual? Não. Nós vamos ver exatamente na nossa aula de hoje que essa não é uma condição indispensável. Por quê? Porque em se tratando de responsabilidade penal, que vai de encontro à liberdade do infrator, nós temos, claro, a questão do princípio em favor do réu,
ok? Então, eu não posso exigir que o réu faça uma composição penal exigindo que ele recomponha o meio ambiente da mesma forma e medida. Por que não, professor? Porque a tutela penal também está em volta dessa discussão toda a questão muito simples: o direito subjetivo do infrator, o direito subjetivo do réu de obter para si a proteção do Estado e as medidas de benefício que lhe asseguram o direito penal e o direito processual penal. E, no caso em espécie, o direito penal ambiental. Então, notem que a ação é o direito do Estado exigir, por meio de um órgão autorizado, que se busque apenar aquele que feriu a norma de direito ambiental. Então, nós temos que o órgão que representa o Estado é o que, como em reflexo do que foi visto na tutela da responsabilidade civil ambiental, ele possui, através do órgão do Ministério Público, a autonomia para por do artigo 129 da Constituição Federal e artigo 103 também da Constituição. Então, quando se fala de tutela do no aspecto penal, antes de ter existe. Professor, desculpe interromper, mas está travando o áudio. A internet, então, tá? Nós podemos verificar é que o aspecto punitivo é o primeiro objeto da norma penal ambiental, e sim o aspecto preventivo. Se eu conseguir estabelecer, de fato, um aspecto muito interessante, que é a consciência que, de fato, busca de uma forma ou de outra, como diria, se responsabilizar pelo direito, nós temos muito claro que essa questão da prevenção irá ser fundamental para que este infrator tenha remodelado o seu pensamento e tenha, de fato, tomado consciência do aspecto ambiental. Melhorou ou não? Sim, melhorou. Veja, senhoras e senhores, o Ministério Público ele é o titular da ação penal, assim como ele é o titular da ação civil pública. Ele é o órgão designado para buscar, na tutela penal do meio ambiente, impor as sanções previstas na Lei 9605 de 98. Portanto, para se propor uma ação penal ambiental, nós precisamos analisar aquele requisito fundamental previsto na teoria geral do direito penal, que é uma condição de procedibilidade. Ok? Qual é a condição de procedibilidade? Ofensa ao meio ambiente. A ação penal ambiental ela é uma ação incondicionada, ou seja, basta haver a notícia da infração penal para que o agente público, o delegado, possa baixar a portaria e dar início à abertura do inquérito penal ambiental.
como de fato ocorre também no inquérito civil, quando, na verdade, a portaria, quem abre é o Ministério Público. Agora, é evidente que nós temos duas situações interessantes. Se o fato for levado ao conhecimento do delegado, ele lavra o BO, abre a portaria, baixa a portaria e instala o inquérito. E o inquérito em curso já pode ser encaminhado diretamente para o Ministério Público, que proporá a ação penal. E, neste caso, segue o rito sumaríssimo, ok? E o que nós vamos encontrar? Que, havendo necessidade de instruir a ação penal ambiental, o Ministério Público vai solicitar ao juiz que baixem os autos à Polícia Judiciária para que faça eventuais investigações ou para que ela promova a inquirição de alguém de alguma testemunha, ou para a juntada de laudos, ou até mesmo de eventuais documentos que, porventura, tenha faltado e que seja necessário para o prosseguimento da ação penal de natureza ambiental. A titularidade da ação penal está no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, bem como no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal e do artigo 24 do Código de Processo Penal. Ok? Além do que da função institucional estabelecida no artigo 25, inciso 3º da Lei 8.625 de 93. É lei essa que alterou a ação civil pública. Então, notem que a ação penal, como regra, ela é pública incondicionada. Isto quer dizer o quê? Não precisa de representação do particular. Por quê? A natureza do bem diz por si só o meio ambiente, que pretende que ele seja ecologicamente equilibrado. Sendo, portanto, a ação privativa do Ministério Público, impõe-se um esclarecimento interessante para que nós tenhamos claro. É cabível a ação penal subsidiária da pública no aspecto ambiental? Esse debate, assim como acontece na teoria geral do processo penal, ele também encontra igual divergência no aspecto ambiental. O que se tem entendido? Se deve seguir o mesmo procedimento das ações penais comuns incondicionadas. Isto quer dizer o quê? Se o Ministério Público não propor a ação penal, ok? A vítima deve, né? No caso é o meio ambiente, a vítima, e a sociedade toda. Existem situações onde é possível identificar o prejudicado. Portanto, ocorrendo a inércia do Ministério Público, poderá ser ingressar com ação penal subsidiária da pública. E, claro, nesta ação subsidiária da pública, o particular ele pode entrar e ele pode pedir, inclusive, para que seja intimado o Procurador-Geral de Justiça para que ele designe um órgão. Se isso já não tiver sido feito, pelo Procurador de Justiça. O que é importante ter bem claro no direito ambiental? Dois princípios. O princípio da solidariedade, tem fundamento no artigo 1º da Constituição Federal. O princípio da participação, que é corolário do princípio democrático, onde todos nós temos o dever jurídico de agir para buscar a proteção ambiental. Então, não havendo atuação do órgão ministerial, qualquer outro titular, inclusive o particular, que é vítima, a sociedade e o particular, que são vítimas, podem requerer a ação penal subsidiária. É claro que quando o particular entrar com a ação subsidiária da pública,
com vistas ao Ministério Público, mais uma vez, pode ter muito claro que ele vai retomar a diretiva desta ação. E aí, o particular que entrou com a ação, ele assume a condição de titular subsidiário da ação penal ambiental. Eu trabalho no saneamento e, por vezes, os juízes intimam as prestadoras de serviço para participar da audiência. E o juiz sempre pergunta: doutor, o senhor não vai funcionar como assistente de acusação? E é claro que eu afirmo que não, porque eu não tenho deliberação para atuar nesse sentido. Por quê? Porque é preciso uma ordem da autoridade superior para que se faça representar na qualidade de assistente de acusação, né? Nesse sentido, também, no aspecto penal, o autor que entrou com uma subsidiária da pública, retomando ao Ministério Público a titularidade da ação, nós entendemos que, da mesma forma, que o autor subsidiário fica na condição de assistente, a não ser que ele renuncie e peça para que o juiz homologue o seu pedido de renúncia da ação penal. Até porque, se ele não for advogado, ele tem que pagar os honorários, né? Não sei o nível de contratação que os colegas podem fazer, mas imagine que se você entrar com a subsidiária da pública e o teu cliente desistiu porque o Ministério Público retomou a ação penal, claro que nós vamos ter consequências patrimoniais no âmbito da contratação. Mas aí é outra esfera. Bom, importante destacar que na ação penal ambiental, ela pode se dar tanto na esfera da justiça comum, como na esfera da justiça federal. Portanto, nós temos uma competência comum ordinária ou uma competência deslocada para a justiça federal, a depender do ente político ou jurídico envolvido. Então, se nós temos uma infração envolvendo no estado da federação ou no município, mas que envolva situações bem concretas do município ou do estado, a competência será da Justiça Comum Estadual para a propositura da ação penal de natureza ambiental. Se, todavia, a infração penal se der no âmbito da Justiça Federal, onde a União, onde uma autarquia, uma sociedade de economia mista esteja envolvido, a competência se desloca para a Justiça Federal, como estabelece a Constituição Federal, artigo 22 e seguintes. Como advento, portanto, da Constituição Federal de 1988, o artigo 98, inciso 1º, estabelece que os crimes e contravenções penais são de competência dos juizados especiais criminais, tanto na esfera estadual comum ou na federal, de acordo com a parte envolvida, como acabei de explicar aos senhores. Então, um juiz singular, seja na competência estadual ou na Justiça Federal, estará habilitado para apreciar a demanda dessa natureza. Importante notar, exemplo do que já disse na última aula, que as ofensas, muitas das quais praticadas no âmbito do direito ambiental em si mesmo, nós vamos encontrar que as penas são muito pequenas, são penas que, no mais das vezes, não dá nem para se pensar em prisão. Por quê? Porque nós temos
a chamada pena de crime de menor potencialidade ofensiva, onde o máximo da pena chegará a 2 anos. Ok? Então, no âmbito da Justiça Federal ou da Justiça Comum Estadual, eu posso me valer dos procedimentos dos juizados especiais cíveis e criminais da Lei 9.099 de 95. Em 2001, veio a Lei 10.259, que regulamentou os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Portanto, para esse sistema penal, inclusive para a Lei 10.259, que regulamentou os juizados especiais cíveis e criminais no aspecto federal, estabelece que crime de menor potencialidade ofensiva são aqueles cujas penas de prisão não ultrapassam 2 anos, portanto, o seu limite máximo é 2 anos. E por força disso, nós temos a possibilidade de transação penal, que nós vamos ver logo adiante. Qual é o rito dos juizados especiais civil? Entende-se que o rito processual a ser seguido nas ações de menor potencial ofensivo é aquele do artigo 9.099 de 95 da lei, aliás, portanto, o rito sumaríssimo, Lei 10.259 de 2001, para aqueles de competência da Justiça Federal. Isso é muito importante em sede de juizados especiais, tanto na via ordinária comum como na via especial, porque você tem a possibilidade maior de uma resposta de atuação do poder estatal para tentar solucionar esse problema no aspecto da ofensa ao meio ambiente. Portanto, a partir do momento em que a autoridade policial tomar conhecimento de um dano ambiental, ele deve lavrar o termo circunstanciado e enviá-lo imediatamente para o juiz especial, seja na Justiça Comum Estadual, seja na Justiça Federal, a depender, portanto, da parte envolvida. Esta é a regra do artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Tanto na Justiça Comum ordinária, tanto quanto na Justiça Federal, nos crimes de menor potencialidade ofensiva, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, é obrigatório a fixação de audiência para buscar a composição, para buscar a solução de forma mais rápida. Então, nós temos que o Ministério Público, ele é o autor e o titular da ação, chega no inquérito, aberta a ação penal, o juiz baixar os autos ao Ministério Público. A expressão baixar os autos hoje em dia já é mais enviar, né? Porque então eu faço a remessa. Vai solicitar ao juiz a designação para ofertar a proposta de um acordo com o infrator. Portanto, as peças circunstanciais que foram juntadas pela autoridade judiciária e levadas ao Ministério Público, presume-se que elas são suficientemente para que seja feita a proposta do acordo. E não sendo, professor, aquela regra que eu disse, o promotor de justiça solicita ao juiz que baixe os autos à autoridade judiciária, ao delegado de polícia, se o inquérito surgiu através da Polícia Florestal, fará isso, então.
Isso vai fazer com que? Vai fazer com que novas peças venham para o processo. Agora, interessante notar, o promotor ele faz a proposta, né, de suspensão condicional do processo. Agora, o réu, ele não está obrigado a aceitar. Ele pode entender que ele é inocente e aí ele corre o risco de sofrer a ação penal e, ao final, chegar a ser condenado. Agora, o advogado, senhoras e senhores, deve sempre bem instruir o seu cliente e saber das consequências que geram uma condenação penal, os efeitos na vida civil, na vida política, na condição de cidadão. Claro que no crime de menor potencialidade ofensiva, até 2 anos, vocês se lembram da regra do sursi? Suspensão condicional da pena, de 2 a 4 anos, mas gera consequência ruinosa para o cliente. Hoje em dia ainda existe uma lei, que agora eu não me recordo o nome dela, onde pode ser designada audiência para não persecução penal. Claro, é evidente que nesse aspecto penal, tanto uma contra a outra é aplicável. Agora, recentemente eu tive uma audiência num criminal em que a pessoa, a ré no processo, era uma advogada, recém-formada, recém que eu diga 3 anos de formada. E ela fez uma boa defesa, técnica, mas ela não estava bem e correu risco. Então, numa audiência de instrução e julgamento para buscar apurar a responsabilidade civil, ou melhor, a responsabilidade penal por furto de água, ela enfrentou mesmo, ela suscitou, né, ficou muito isso, ela O professor está travando de novo. Sua internet hoje não está ajudando, professor Francisco. É, Vanessa? Uma aula né? boa, né? Oi, Vanessa. Oi, querida. Na parte interessante, né? Jovem advogada, trava. Verdade. Mas hoje que ele colocou umas plantas vermelhas, combinando com a camisa vermelha, né? Fez toda uma decoração, cenário. Verdade. Vamos ver se volta, né? Aí a gente engata uma conversa paralela e já viu, né? Daqui a pouco nós somos chamadas à atenção. Né? Coro. Aí, né? Vai ter chamada oral. Verdade. Tem que apresentar seminário lá na frente. Verdade. Ai, meu Deus, que vergonha. Voltou, professor? Aí. Tá. Então, finalizando, a colega ela enfrentou a ação penal por furto de água, ela se saiu vitoriosa, mas correu um grande risco, porque há uma linha muito tênue na questão de autoria no crime, nessa espécie de crime de fraude, né? De qualquer forma, o juiz acolheu a tese dela, ela foi absolvida, o Ministério Público já apelou e agora é aguardar. Então, no aspecto ambiental, cabe uma ponderação. Será que é bom correr o risco, né? Correr o risco de não fazer um acordo,
e deixar simplesmente a ação prosseguir? Como advogado, eu sempre proponho ao meu cliente que ele faça o acordo e que ele se submeta às condições de cumprimento desse acordo, dessa transação penal. Já que o acordo, né, é um direito subjetivo estabelecido pela lei, por que não fazê-lo? A não ser que o infrator tenha absoluta certeza de que ele não cometeu infração nenhuma e mais, que ele tenha absoluta prova, né? Nós vamos dizer, eu tenho uma testemunha. E se essa testemunha gaguejar, lascou, né? Então, eu sempre pondero. E outra coisa, né, doutora? Essas audiências sempre se dão audiência única. Audiência única, né? Só quando nós temos um problema muito sério de dilação de problema judiciário que o juiz resigna a audiência de continuação por via de testemunho. Mas é um risco que não devemos correr. Portanto, cabe lembrar aqui que a inversão, não a inversão, melhor, a história de punir no direito penal tem muito a ver com aquele princípio moralístico da fé cristã judaica. Eu puno porque eu pequei. No direito penal, eu puno porque cometi o crime. Mas posso ser que eu não tenha cometido o crime. E aí, a prova é minha. A prova é do defensor, que deve levar para o juiz as dirimentes que leva à absolvição do cliente. O procedimento sumaríssimo dos juizados especiais atrai, portanto, para a justiça, nos casos em que a pena não ultrapassar 2 anos, obedecendo aí ao princípio da singularidade e também da celeridade processual. Bom, falando aqui da transação penal, o direito do réu à transação penal é um direito subjetivo público. O promotor é obrigado a ofertar-lhe a oportunidade de transacionar, porque assim está estabelecido pela lei. Artigos 72 a 76 da Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Agora, eu havia dito no início da aula, e aqui eu retomo o assunto, é obrigado o infrator a somente aceitar a composição penal, a transação penal, se ele recompor o dano ambiental? Não necessariamente. Digo isso por 2 razões. Primeiro, de fato pode não ter sido ele o causador direto do dano, e aí somente ele pode esclarecer para o advogado. E segundo, e talvez o mais importante, é a questão patrimonial. Possa ser que o réu não tenha condições econômicas jamais de recompor o meio ambiente. Portanto, é importante frisar que a transação penal é um direito subjetivo público do réu, mas não está condicionada à obrigatoriedade da composição dos danos de natureza civil, porque o infrator pode não ter condições, e se ele tiver e não cumprir, haverá um título judicial passível de execução imediata e, portanto, irá colocar o réu com uma espada de dano no pescoço, e ele pode ter muito problema com isso.
Agora, se o réu for uma pessoa extremamente pobre, aquela espada de Dâniel não cortará o seu pescoço e certamente não o preocupará a ponto de desestabilizá-lo emocionalmente. Por quê? Porque ele não vai reconhecimento nunca na sua vida. Isso é fato. Né? Quem trabalha com recuperação de crédito ou restabelecimento de condição do credor, do devedor, sabe que tem dívidas que são graves. Então, o infrator ambiental, o réu, se ele assumir uma dívida impagável, ele também não pagará. Logo, presume-se que ele sabe o que vai fazer. Agora, numa audiência preliminar, você que é o advogado, a advogada, jamais concorde com o promotor de justiça, jamais, na proposta dele de só fazer a transação penal se o réu se responsabilizar pela reparação civil. Porque isso é um encargo muito grande. Agora, a não ser que essa reparação seja evidentemente possível economicamente, e o réu disponha de elementos, né, econômicos para poder fazer essa composição. Ok? Portanto, é importante destacar que a liberdade do réu, a liberdade de, de compor somente a transação penal, lhe é garantida pelo ordenamento jurídico. Então, nós temos aí uma situação muito interessante e muito peculiar. Senhores, dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Estou às ordens. Tranquilo, professor. Tá, então vamos fazer um fechamento aqui. A transação penal, ela, portanto, independe da transação civil, da reparação do dano civil. Isto está claro. Né? Não há uma condição sine qua non a exigir que se faça as duas composições. Portanto, a composição penal e a composição civil. Lembrando sempre, senhoras e senhores, que se nós fizermos uma análise menos rígida da norma penal com procedimento comum, tem possibilidade de aplicação do solidariedade social, né, da participação, também o princípio da educação ambiental. Porque eles são princípios que estão dentro do sistema. E por participar do sistema, é que eles podem ser invocados pelo advogado, pelo defensor, em qualquer circunstância. Ok? Renovo aos senhores para saber se vocês querem fazer alguma indagação, senão nós fechamos a nossa sessão de hoje. Tranquilo, doutor. Tudo bem? Então tá. Agradeço a participação de todos vocês nesse nosso encontro de hoje e espero que no próximo encontro estejamos presentes com a transmissão um pouco melhor. Muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada, um abraço, boa noite, bom descanso. Boa noite.